Loki, o espírito nórdico da trapaça e da travessura, vivia confortavelmente em Asgard, a sede dos seres supremos nórdicos. Um dia, ele começou a procurar outra maneira de pregar uma peça em alguns de seus companheiros asgardianos. Enquanto os outros estavam dormindo, ele decidiu cortar o cabelo de Sif. Ela era a esposa de Thor, o deus do trovão, do céu, das tempestades e da agricultura. Sif era extremamente orgulhosa e apegada ao seu cabelo, pois tinha belas mechas loiras e esvoaçantes. Ao ver sua esposa pela manhã, Thor ficou furioso. Ele imediatamente percebeu que Loki era o culpado. De fato, Loki era conhecido por suas pegadinhas e sua natureza travessa. Thor encontrou Loki e jurou que o faria pagar se ele não encontrasse uma maneira de trazer de volta os cachos dourados de sua bela esposa. Desta vez fui um pouco longe demais, pensou Loki e pediu a Thor que o deixasse visitar Svartalfheim, o reino dos anões. Eles eram conhecidos como mestres ferreiros e artesãos que viviam no subsolo em um labirinto de minas e forjas. Se eles não puderem me ajudar, ninguém poderá, disse Loki a si mesmo, decidindo perguntar aos mestres artesãos se eles poderiam fazer um novo cabelo para Sif. Se eles puderem deixá-lo ainda mais bonito do que o original, seria ainda melhor. Tudo bem, disse Thor, permitindo que Loki partisse para Svartalfheim, onde logo recebeu o que desejava e muito mais. Os filhos de um anão chamado Ivaldi exageraram um pouco nos presentes para os todo-poderosos asgardianos. Eles não apenas fizeram novos cachos dourados para Sif, mas também acrescentaram 2 outros presentes. O melhor de todos os navios, que podia ser dobrado e caber em um bolso, e uma poderosa lança. Espere um pouco, pensou Loki, ganancioso como era. Talvez eu possa convencer esses caras a fazerem ainda mais aparelhos legais para mim. Ele se aproximou de outros anões, os irmãos Brokr e Sindri, e começou a provocá-los. Loki conversou com os anões sobre os presentes que havia recebido anteriormente. Para ser ainda mais convincente, apostou sua própria cabeça que eles nunca seriam capazes de fazer presentes tão legais. Os anões eram criaturas muito orgulhosas e seguras de suas habilidades, por isso aceitaram rapidamente o desafio de Loki. Loki não estava pronto para perder a cabeça, é claro. Então usou suas travessuras e elaborou um plano para garantir que o segundo par de anões perdesse a aposta. Ele se disfarçou de mosca e tentou picá-los enquanto eles trabalhavam nos presentes. O primeiro presente a ser retirado do fogo foi um javali vivo com pelo dourado. Ele tinha a capacidade de emitir luz no escuro e dizia-se que corria melhor do que qualquer cavalo. Loki tentou picar a mão do anão trabalhador para que ele entregasse o primeiro presente, mas não deu certo. O anão nem sequer se mexeu. O segundo presente era um anel poderoso capaz de se reproduzir 8 vezes a cada 9 noites. Loki, a mosca, tentou desesperadamente picar a nuca do anão trabalhador, mas também não conseguiu dessa vez. O presente já havia sido criado e era perfeito. Os anões sabiam que precisavam ser extremamente meticulosos com seu último presente, pois qualquer erro seria devastador. Eles queriam que esse último fosse o melhor presente de todos, pois planejavam entregá-lo ao próprio Thor. Para ter certeza de que seria bem sucedido dessa vez, Loki sentou-se sobre as pálpebras de um dos anões e bloqueou a visão dele, impedindo-o de ver seu trabalho corretamente. O último presente que eles fizeram foi um martelo de qualidades jamais vistas. Ele nunca errava o alvo e podia voltar como um bumerangue para o dono depois de ser arremessado. Infelizmente, ele tinha uma única falha: seu cabo era muito curto. Os anões deram a esse último presente o nome de Mjolnir, que significa relâmpago. Esse martelo especial era capaz de invocar elementos como vento, chuva, trovão e relâmpago para que o portador pudesse usá-los a seu critério. Ele também era uma ferramenta poderosa para enviar raios. Os anões sabiam que ele não era perfeito por causa de seu cabo, mas mesmo assim concordaram em levar todos os seus presentes a Asgard para presenteá-los, ainda muito confiantes em sua empreitada. Loki se dirigiu a seus companheiros asgardianos, sabendo que os presentes com os quais ele voltaria os agradariam. Ele também tinha certeza de que todos veriam a falha no martelo Mjolnir e concluiriam que ele não era de fato o melhor presente. Thor foi quem recebeu o novo cabelo de Sif e o martelo defeituoso. Odin, seu pai, recebeu o anel e a lança, e Freyr, o espírito da realeza e da paz, recebeu o javali e o navio.
Para a decepção de Loki, os Asgardianos concordaram que o martelo era o melhor presente de todos. Eles viram seu uso inestimável em suas futuras batalhas contra os gigantes, o que também significava que Loki devia sua cabeça aos anões. "Espere um pouco", disse Loki. "De fato, eu prometi minha cabeça nessa aposta e pretendo manter minha promessa, mas eu nunca disse nada sobre meu pescoço." "Ele está certo", disseram todos. Não havia como os anões receberem o que lhes foi prometido sem machucar o pescoço de Loki. Mas por mais inteligentes que fossem, os anões sabiam que não poderiam deixar Loki escapar tão facilmente. Assim, para garantir que ele nunca mais pregasse uma peça em ninguém, decidiram colar sua boca. Com toda a justiça, eles possuíam a cabeça de Loki, não é mesmo? Thor e seu martelo são uma parte muito importante da mitologia nórdica. Mas essa história é apenas uma das poucas coisas que podem surpreendê-lo sobre esse poderoso espírito do norte. Por exemplo, muitos lugares no mundo têm o nome dele. Há vários montes Thor no Canadá, no Alasca e na Antártida, e o Fjord de Thor na Groenlândia. Tem até mesmo um vulcão em uma das luas de Júpiter, Io, que leva o nome de Thor. Um elemento químico também foi batizado em sua homenagem. Ele é chamado de tório. Foi descoberto por um cientista sueco no século XIX. Como ele é conhecido por lançar raios e trovões, muitas palavras em inglês também são derivadas do nome Thor, como o trovão, bem, obviamente, mas também quinta-feira em algumas línguas. Na mitologia nórdica, esse era o dia da semana em que Thor era celebrado. Seu martelo não era o único dispositivo legal. Histórias antigas também mencionam que Thor tinha um cinto poderoso e luvas de ferro que ajudavam a dobrar sua força já impressionante. Talvez o conheçamos nos filmes como um jovem esguio e de cabelos loiros, mas os contos antigos o descrevem como um homem de olhos ferozes, cabelos e barba ruivos, de estatura mediana e forte musculatura. As mesmas histórias o descrevem como o protetor da humanidade, mas também é frequentemente observado que ele tinha um temperamento muito ruim, muitas vezes atacando outros Asgardianos. A diversidade de histórias da mitologia nórdica não para por aí. Disse que os primeiros humanos, por exemplo, foram feitos de árvores. Seus nomes eram Ask e Embla. Caso isso não lhe pareça familiar, foi daí que saíram os nomes de árvores como freixo e olmo em determinados idiomas. Diferentemente de outras divindades de outras culturas, as da mitologia nórdica não são imortais. Elas são apenas extremamente longevas e devem sua juventude e vitalidade ao consumo de maçãs mágicas. Um dos eventos mais importantes dos contos nórdicos é chamado de Ragnarok. Trata-se de uma série complexa de eventos, incluindo uma grande batalha e a perda de várias figuras importantes, como Odin, Thor e Loki. Em última análise, isso leva à submersão do mundo na água. Após seu ressurgimento, disse que o mundo nasceu de novo, purificado de todos os desastres anteriores. Se a mitologia nórdica parece ser algo sobre o qual você gostaria de ler mais, procure um livro chamado Edda em Verso. Trata-se de uma coleção de poemas narrativos anônimos que detalham histórias do folclore nórdico. Alguns desses contos datam do século X e são a fonte de muitos dos filmes e programas de TV atuais que retratam Thor, Odin e Loki.